Agora a gente fala do outro gênero, que é o feature. E esse gênero tem subdivisões em interesse humano, interesse pictográfico e animais. Vamos lá explicar o que é uma feature foto. São imagens que encontram grande parte do seu sentido em si mesmas. Elas têm poucos textos complementares, é só o que aconteceu e onde aconteceu, porque o resto ela mesma conta. As fotografias de features mostram instantes fluidos, como por exemplo, um político que beija a criança quando ela faz uma cara de tédio, o rapaz que leva uma torta na cara, a criança que se desespera na porta de um banheiro das senhoras, provavelmente esperando a mãe. São exemplos de feature fotos. E para fazer uma feature, o fotojornalista tem geralmente que ter rapidez de reação idêntica àquela que é exigida nas spot news. Mas a imagem, gente, ela tem que valer por ela mesma, essa é a definição. E esse momento em que o fotógrafo faz uma feature, ele é decisivo. Essa do lado é uma foto super famosa dessa menina que se recusa a cumprimentar o presidente Figueiredo, e essa foto foi feita em 1979 em Belo Horizonte. O fotorepórter também necessita ter paciência e frequentemente capacidade comunicativa para colocar as pessoas à vontade enquanto ele aproveita boas ocasiões fotográficas. E quando ele fotografa features, gente, o repórter age numa esfera maior de liberdade artística e estilística do que quando ele fotografa fotografias de notícias. O que vai interessar um editor fotográfico que pede uma feature é uma imagem incomum, cheia de força visual, frequentemente colorida, capaz de atrair a atenção imediatamente do leitor, claro, se ela for colocada num tamanho que mereça, né, na página. Essa foto do Barack Obama é uma clássica feature, porque ela traz força visual, também traz uma maior liberdade ou mostra uma maior liberdade artística e estilística do repórter, do fotojornalista, né, que a fez, e ela caracteriza, né, essa pessoa como um presidente dos Estados Unidos e como uma pessoa iluminada, porque essa luz está bem em cima dele. A exploração do humor, gente, de algumas situações, é um dos caminhos pelos quais os fotógrafos mais enveredam quando realizam features. Eles fotografam, gente, principalmente momentos em que fazem a gente reparar na beleza do mundo, na beleza das pessoas, das coisas. Eles amenizam a dureza do dia a dia. Agora, o maior problema na obtenção das features fotos está na incapacidade da gente saber onde que o acontecimento merece esse tipo de fotografia vai acontecer, digamos assim, né? O segundo maior problema está na incapacidade ou na capacidade que a gente tem que ter para gerar significados ou sensações com uma imagem dessa. A gente tem que saber selecionar uma fração de segundo, o enquadramento certo, o ponto de vista, a velocidade do obturador, a profundidade de campo, tudo muito rápido. Mas tem uma vantagem do feature que é que raramente o editor pede para que o fotojornalista saia para fazer um feature. Na verdade, às vezes ele está na rua e a situação acontece e ele está preparado para fotografar. Então, tudo que manifeste interesse jornalístico e tenha força visual é uma possibilidade de um bom feature. E é a capacidade de observação do ambiente, de exploração desse meio que vai distinguir os bons fotojornalistas dos não muito bons, ou dos que têm noção de como fazer um feature e dos que não têm. E essa maturidade do fotojornalístico no domínio dos features se mostra, em grande medida, gente, na seleção dos temas que ele fotografa. Raramente um repórter fotográfico maduro vai fazer features de cenas comuns, como criancinhas se beijando, ou pessoas que leem numa praia, ou dormem no transporte público. Enfim, um fotojornalista maduro vai procurar encontrar um nunca visto, e isso vai distinguir ele dos outros. E as features fotos também podem se tornar interessantes quando o fotojornalista inclui algumas informações dos sujeitos fotografados. Por exemplo, a Doroteia Lande
Durante o projeto fotodocumental Farm Security Administration, que foi desenvolvido nos Estados Unidos nos anos 30 e 40, ela foi uma das precursoras dessa técnica, né, de colocar afirmações dos sujeitos fotografados também junto às fotografias. Isso mostra o quanto um fotojornalista não pode se limitar só a fotografar. E, gente, não tem uma técnica única para fazer features. Alguns fotojornalistas usam objetivas grande-angulares, outros usam teleobjetivas que permitem que eles fiquem longe, né, dos objetos ou das pessoas, para que não sejam detectados. De todo jeito, gente, os fotojornalistas têm que ser éticos e têm que se identificar para a pessoa que ele fotografou, dizendo que ele está fazendo aquelas fotografias e ele deve pedir autorização para publicá-las. Ele também deve anotar o contato dessas pessoas fotografadas e dar o contato dele também, do fotojornalista, porque as pessoas podem mudar de opinião e não quererem mais que as fotos sejam publicadas. Se as pessoas que foram fotografadas forem menores de idade, a gente tem que pedir autorização para os pais. E o fotorepórter, gente, ele não vai pedir essa autorização antes. Ele vai fotografar primeiro e depois vai pedir autorização. Porque se ele pedir antes, dificilmente ele vai conseguir fotografias naturais. Ele corre o risco de que as pessoas se recusem a ser fotografadas e também fiquem artificiais. Existem 3 tipos de features fotos: as fotografias de interesse humano, as de interesse pictórico ou pictográfico e as fotografias de animais. A gente também pode conciliar o interesse humano com o interesse pictográfico numa foto, isso é possível e até desejável. Aí tem uma foto de interesse humano, ela foi vencedora do Pulitzer de 1974 e ela mostra a alegria do reencontro entre entes queridos com combatentes americanos que tinham sido prisioneiros na Guerra do Vietnã. Esse é um exemplo de feature de interesse humano, que normalmente nesse tipo de fotos as pessoas são representadas de modo natural, único e frequentemente bem-humorado. A gente não consegue antecipar esse tipo de imagem, é um momento ímpar, é aquele que apresenta as pessoas sendo elas mesmas, né? Estando sozinhas ou em grupo. Por exemplo, crianças, velhotes engraçados, cheios de vida, freiras, padres, pares românticos, são alguns temas tradicionais e bem explorados por esses tipos de imagem, né? E as fotografias de animais em interação com seres humanos também podem se inserir nessa categoria. Agora, os de interesse pictográfico. Uma fotografia, por exemplo, de um casal enlaçado ou abraçado, né, que se recorta no horizonte ao pôr do sol, é um exemplo típico de uma feature foto de interesse pictográfico. Por quê, gente? Porque essas imagens, elas valem mais pela força visual que está na composição da luz, que está na composição dos elementos e na luz, do que pelo motivo em si. Essas imagens, quando integradas num layout que as privilegie, elas podem contribuir para a educação visual dos leitores. Isso ensina com que eles reparem nas formas, nas cores das coisas, na composição. E fotografias de objetos também podem encaixar nessa categoria de interesse pictográfico. Agora, os features de animais. Eles retratam os animais em situações engraçadas, em situações que expressam sentimentos amorosos ou ainda em comportamentos próprios de cada espécie. Não se trata de fotografias da vida selvagem de animais, a caçarem uns aos outros, por exemplo. Trata-se sim de imagens representativas de situações cômicas ou ternas vividas por animais. Trata-se de imagens que sensibilizam as pessoas, que despertam riso ou a ternura. Então, a gente tem 2 fotos aí do lado do Prêmio Anual de Fotografia de Cachorros, a primeira na categoria Melhor Amigo do Homem e a segunda na categoria Cães Assistentes. Elas são fotografias features, né, de interesses de animais, que trazem as duas, acho que uma questão de ternura entre o homem e o animal. Agora, o gênero esportes. Ele é dividido em ação esportiva e feature de esporte. As fotografias de esporte, elas necessitam de ação e suscitam emoção.
De acordo com o livro de estilo de fotojornalismo da Associated Press, trata-se até de capturar a ação e de mostrar a reação e a emoção, preferencialmente com fotografias diferentes, coisa que todo repórter fotográfico quer fazer, né? O principal mandamento para um fotojornalista quando ele fotografa esportes é conhecer as regras do jogo, para que ele possa se antecipar, né, a momentos que poderiam vir a merecer fotografias e também para que ele possa se posicionar nos melhores locais para obter essas fotografias. As fotos de esporte, gente, elas valem também pelo grau de definição dos elementos que a compõem. Por exemplo, os jogadores e os elementos que caracterizam o jogo, bolas, raquetes, etc. Tudo isso, gente, tem que estar claramente identificável. Tanto quanto possível, os jogadores e os objetos do esporte fotografado devem surgir juntos na imagem, porque ajuda a gente a entender de que esporte se trata, né? A fotografia deve funcionar como uma espécie de signo condensado daquele esporte. Mas a fotografia cresce em importância se ela revelar, por exemplo, a linguagem do corpo dos jogadores, ou as expressões faciais, ou as expressões do olho desse jogador na luta pela superioridade, por exemplo, no futebol pela posse da bola, enfim. Essa foto da esquerda, do Adam Ferguson, é uma foto que mostra um nadador quase saindo da água. Ela mostra a expressão dele e ela mostra também um elemento que o caracteriza, que seria o óculos de natação. Além disso, gente, a situação fotográfica deve ser clara para o leitor, né, ou para o observador da foto. A imagem tem que ter uma elevada definição e também deve se concentrar no essencial. Deve identificar o motivo principal claramente. Não deve trazer um monte de atleta ou uma foto aberta de um monte de atleta e a ação está sendo focada num atleta só que acabou de machucar. Enfim, a gente tem que identificar claramente o motivo da nossa fotografia. E conhecer a personalidade dos jogadores pode ser uma arma para os fotojornalistas, porque se ele prevê como o jogador ou o atleta vai reagir em determinada situação, ele já pode prever a foto, né? Ele já pode prever, por exemplo, um gesto de raiva, uma expressão de triunfo, uma demonstração de nervoso, entre outros. E o uso de teleobjetivas, gente, normalmente é importante para a cobertura da maioria dos espetáculos esportivos, porque normalmente os fotojornalistas não estão muito perto da ação, né? E o fato de que a maioria desses esportes acontecem dentro de pavilhões ou à noite vai implicar que a gente use ISOs elevados, né? Como é óbvio. E a necessidade de utilizar essa teleobjetiva e de travar o movimento torna a focagem mais difícil. A gente tem dificuldade de fazer o foco, mesmo quando a gente usa lentes com autofocos. Mas enfim, a gente tem que tentar, porque normalmente a gente não está perto, então a gente tem que usar uma tele e normalmente a gente tem que congelar o movimento, então a gente tem que colocar velocidades elevadas no obturador. E a utilização de flash, gente, raramente é necessária no fotojornalismo esportivo, porque normalmente esses estádios ou recintos esportivos, eles são luminosos, né? As luzes são suficientemente fortes. E além disso, gente, na maioria dos esportes é proibido fotografar com flash. E quando a gente fotografa com flash, a gente tem que pensar no efeito possível de arrastamento, né? Que é indesejado em algumas situações. Quando que isso acontece? Quando o motivo está mais rápido do que a velocidade do obturador. Além disso, normalmente a gente usa tripé para fotografar eventos esportivos, porque a gente tem que congelar o movimento e se a gente usa o tripé, a câmera pelo menos não mexe, então ajuda a congelar. A gente tem as subdivisões, né, de fotografias de ação esportiva, que seria essa do lado, né, que é um casal do nado sincronizado no Campeonato Mundial de Esportes. Essas fotografias de ação esportiva são qualquer fotografia do momento em que está acontecendo a competição. Por exemplo, o jogador de futebol que finta ou remata, o jogador de basquete que incesta, o árbitro que mostra um cartão, um jogador, são temas possíveis de fotografias de ação esportiva. Mas existem também os features de esportes.
Os features de esportes podem ser fotografias que têm um interesse humano além ou superior à ação esportiva. Elas podem ser obtidas durante um acontecimento esportivo ou fora dele, mas, por exemplo, quando o jogador de futebol chora depois de ter falhado no pênalti, ou o treinador que está zangado, ou o torcedor ansioso nas arquibancadas, isso tudo não é o jogo em si, faz parte desse ambiente esportivo, mas não é relativo ao jogo ou à competição. Isso seria um feature. À esquerda, a gente tem uma foto também que pode ser considerada um feature, porque a gente tem uma atleta que foi diagnosticada com câncer e ela está fazendo alguns movimentos do esporte, né, que ela praticava, o que ela pratica, enfim. Mas não é durante uma competição, então a gente não pode falar que é uma fotografia de ação esportiva.